pessoal, esse é o vídeo 2 da série respondendo a seguinte pergunta: por que eu me sinto triste após um rompimento afetivo? Portanto, se você ainda não assistiu o vídeo 1, corra lá, assista primeiro que vai te ajudar a compreender melhor o vídeo de hoje. Recapitulando brevemente, nós falamos no vídeo 1 como a tristeza ela tem uma função evolutiva. Por quê? Porque ela serve para que nós nos reconectemos. Ou seja, nós nascemos para mantermos os vínculos afetivos. Bowlby, da teoria do apego, ele preconiza que, assim como nós precisamos de alimento, nós precisamos também dos vínculos afetivos para que nós possamos sobreviver, ok? E aí a gente falou, então, que a tristeza, ela vai ter essa função, que é a função da reconexão, que todo bebê ou todo filhote de mamífero, quando ele é separado da sua mãe ou de quem exerce a função materna, ele vai apresentar algumas reações, dentre elas o protesto, depois o desespero e por último o desapego. Então, nós falamos acerca disso no vídeo anterior. Eu citei brevemente como a neurociência afetiva de Panksepp acaba por confirmar a teoria bowlbiana. E hoje eu vou falar um pouco mais também sobre a neurociência afetiva e depois a gente vai voltar para a teoria do apego para tentar buscar então soluções, ok, para as nossas vidas. Então vamos lá. Panksepp, ele diz que nós temos 7 sistemas afetivos, que são seeking, que é o sistema afetivo da busca, da procura. Então, um bebê, por exemplo, quando ele é separado da mãe, ele vai ativar esse sistema e vai então começar a chorar e procurar a sua mãe. Nós, quando nos separamos dos nossos parceiros amorosos, tendemos a buscá-los num primeiro momento, até que depois nós percebamos que esse vínculo realmente ele vai se desfazer. Então, por isso que a gente tem que ficar triste, porque isso vai ativar então o seeking e a gente vai buscar essa reconexão, tá? Outro sistema afetivo que Panksepp coloca é o care, que é justamente esse cuidado, que é oferecido geralmente pela mãe, por quem desempenha a função materna, e depois também na vida adulta nós buscamos o cuidado nas nossas parcerias amorosas. Outro sistema afetivo que Panksepp coloca é o play, que está relacionado a brincar, o lush, que está relacionado ao desejo sexual, à libido, o fear, que é o medo, e também o grief panic, que seria justamente o luto e o pânico, ou seja, o desespero e a ansiedade pela separação, que está muito ligado ao que a gente está falando aqui hoje, e por último o rage, que é a raiva. Tanto a raiva quanto o medo, na verdade, muitas vezes elas advêm justamente desse rompimento, ou do medo desse rompimento, ou da raiva após esse rompimento. Então, o grief panic é o sistema que é muito importante e que vai, então, corroborar a teoria do apego, que preconiza como nós necessitamos dos vínculos afetivos. Então, nós nascemos para nos vincularmos e vamos fazer de tudo para mantermos esses vínculos ao longo da vida, sem que percebamos, muitas das vezes. Às vezes, as nossas escolhas profissionais, amorosas, elas estão muito ligadas por esses sistemas e pelo fato de que queremos manter a conexão, seja aí com os nossos pais, com as figuras parentais ou com os nossos parceiros amorosos, justamente porque não queremos perder a vinculação afetiva. Então isso é muito forte na nossa vida e exerce muito impacto, mesmo que muitas vezes passe aí desapercebido, ok? Então, gente, só para comentar aqui uma coisa que eu acho muito legal na neurociência afetiva, que vai mostrar como que isso funciona mesmo no nosso cérebro. Então, uma coisa que Panksepp coloca é a euforia antecipatória. Então, pensa só quando você vai encontrar alguém que você marcou e tá ali ansioso para encontrar, você vai ter essa euforia. Por quê? Porque o seu cérebro, ele já vai liberar neurotransmissores que vão fazer com que você se sinta eufórico e que você então queira se encontrar e se vincular com essa pessoa. Quando você, por outro lado, se desvincula de alguém, falta opioides no seu cérebro. Ou seja, os opioides é aquilo que tira a dor.
Por isso que qualquer rompimento de vínculo afetivo, ele implica em dor. Realmente dói, e dói muito. E assim, é até interessante a gente pensar que no luto, quando é um luto por morte, por perda concreta, geralmente esses picos de dor são tão intensos que eles precisam muitas vezes parar. Então, olha só como que o nosso cérebro aí ele faz. Ele manda alguns picos de dor e depois cessa. Por isso que muitas vezes, às vezes até no velório, as pessoas elas conseguem sorrir em alguns momentos, às vezes até contar piada. Por quê? Porque esses picos são muito intensos e aí depois eles cessam, tá? O que é diferente da depressão, por exemplo, que a dor ela costuma ser menos intensa, mas mais constante, ok? Então, o nosso cérebro ele vai então realmente fazer com que nós sintamos dor quando acontece uma separação, uma ruptura de vínculo, ok? Quando a gente se reconecta, o que que o nosso cérebro faz? Libera opioides. Então, é aí que a gente vai sentir como se fosse um alívio para a dor. Por isso que muitas vezes reconectar com alguém pode até se tornar viciante, porque essa sensação que é trazida pelos opioides faz com que nós sintamos um alívio gigantesco. Muitos relacionamentos que vão e voltam, os relacionamentos ioiôs, que as pessoas dizem, justamente eles podem apresentar essas características. Olha só o que é interessante também. A gente falou que na teoria do apego, de acordo com o Bowlby, a gente vai ter lá as fases da busca, da procura, depois a gente vai ter a fase do desespero e depois vai ter uma fase de inibição, que a pessoa realmente se sente desesperançosa da busca e da procura. E aí o que que acontece neste momento? A dopamina, que é o que ativa esse sistema do seeking, ela para de ser liberada. Então, sem a dopamina, acontece mesmo uma desesperança, a pessoa para de buscar, para de sonhar, para de ter desejo, o que também está ligado à depressão, que é como se esse estágio aí ele permanecesse por muito tempo. Então, olha só, gente, eu acho muito interessante, muito assim ricas essas informações, porque elas mostram como a gente funciona. E é importante que a gente entenda isso. Isso traz algumas respostas. Então, a gente sabe que todo mundo então nasceu para se vincular, que vamos procurar manter esses vínculos, porque isso tem uma função evolutiva. Mas aí vamos pensar então quando acontece uma ruptura, uma separação e que vem a tristeza, que é o tema desse vídeo. O que as pessoas vão fazer? Bom, quem sente dor não quer sentir dor de novo, correto? Se você vai e coloca sua mão no fogo, geralmente você não quer colocar de novo, porque você aprendeu que dói. Então, as pessoas que geralmente sofreram muitas rupturas ou uma ruptura muito dolorosa, e às vezes, gente, não precisa ser uma ruptura concreta. Imagina um bebê que é separado da mãe por algumas horas, mas que essas horas são muito angustiantes para ele, que ele entra em desespero, que ele tem a fantasia que essa mãe não vai voltar. Isso já pode ser o suficiente para que ele crie mesmo esse desejo de evitar passar por essa dor de novo, ok? Então você pode pensar, ah, mas a minha mãe sempre foi uma pessoa tão boa e eu sinto que eu sou assim. Pode ser por isso, tá? Então vamos pensar que uma pessoa que passou por muita dor, ela não quer passar de novo. E aí, de acordo com a teoria do apego, nós vamos desenvolver alguns padrões de apego. Esses padrões não são imutáveis, ou seja, não há nenhum determinismo na teoria do apego. Esses padrões, eles vão mudar de acordo com inúmeros fatores, com o ambiente, de acordo com as pessoas com as quais nos relacionamos. Então, vai depender também de como funciona essa pessoa nas vinculações afetivas dela. Tudo isso vai trazer algumas mudanças. Mas, dois desses padrões, que eu até já falei em outros vídeos, que são inseguros, seria o estilo de apego evitativo e o ansioso ambivalente, tá? No fundo, tudo isso está ligado a um desejo de não sofrer pela dor da separação. Então, quem tem o estilo de apego evitativo, geralmente é uma pessoa que vai evitar sentir a dor, justamente evitando formar vínculos. Mas é um pouco contraditório, por quê? Porque no fundo, essas pessoas querem se vincular, mas elas vão evitar a formação desses vínculos porque elas não querem sofrer, caso esses vínculos venham a ser desfeitos,
tá? Já as pessoas com estilo de apego ansioso são pessoas que vão fazer de tudo para manter esses vínculos. Muitas vezes elas podem se tornar até mesmo subservientes, elas vão realmente demandar muito do parceiro, vão querer contato o tempo todo. São pessoas que às vezes se tornam até um pouco cansativas. E aí é interessante a gente notar, acho que eu vou até fazer alguns vídeos sobre as combinações aí no amor. Por quê? Porque as pessoas que têm estilo de apego ansioso, muitas vezes elas vão combinar com as de estilo de apego evitativo, o que parece estranho, mas não é. Então, aí o que que acontece? A pessoa com estilo de apego ansioso vai estar ali sempre demandando. Aí, às vezes, a de evitativo vai achar que está sendo demais. Só que isso se torna um círculo vicioso. Porque aí, no fundo, a evitativa quer se vincular, né? E ela se acha sempre muito segura, ela não percebe isso. Mas aí algumas coisas vão acontecendo aí nesses relacionamentos e sempre essas pessoas acabam voltando, às vezes brigam e voltam. E é uma combinação muito frequente. Eu vou depois até falar um pouco sobre isso. Mas o que eu quero dizer aqui? Que todos nós, então, ficamos tristes diante de separações. Todos nós fazemos de tudo para mantermos os vínculos afetivos. Diante disso, nós costumamos desenvolver algumas estratégias. E aí é interessante você tentar observar qual estratégia você desenvolve. Ou seja, se perguntar, será que para não sofrer eu muitas vezes tenho evitado a formação dos vínculos? Será que muitas vezes para não sofrer eu tenho feito de tudo para o meu parceiro ficar comigo? Então eu às vezes exerço até controle sobre ele, às vezes até sufoco ele. Como que eu tenho agido? Algumas pessoas também desenvolvem um sentimento de culpa quando acontecem as separações. Seja culpa porque elas acham que não foram capazes de manter aquele vínculo, e daí quando elas sofrem por aquela ruptura, elas ficam pensando o que elas fizeram de errado para não manter o vínculo. E aí a gente tem que lembrar que uma relação, ela é sempre a dois, então depende muito de como tá a vida do outro, de que nem sempre a culpa é sua, de que inúmeros fatores estão envolvidos aí. Então é importante que esse sentimento de culpa, ele não seja assim muito frisado, mas que a pessoa consiga pensar em outras coisas, investir em outros objetos, para não ficar muito preso nessa culpabilização, tá? Ou essa pessoa vai então desenvolver esses estilos de apego. E daí eu queria que você se perguntasse qual seria o seu, tá? Para quê? Para que você entenda que você pode e deve desenvolver relacionamentos mais saudáveis a partir do momento que você trabalha a sua segurança pessoal. Então, invista em você, cuide de você, procure ser mais seguro. Entenda que esses mecanismos aí vai acontecer com todo mundo. Todo mundo, no fundo, pode até parecer que não, mas no fundo sofre quando tem um rompimento de vínculo, né? Isso é natural, mas a questão é qual estratégia você vai utilizar para buscar evitar a dor e o sofrimento. Isso é muito comum, mas a gente tem que lembrar que a dor, que o sofrimento, eles são inerentes à vida. E aí até entra uma outra discussão que eu também quero ver se eu faço com mais profundidade em outro vídeo, acerca da medicalização da vida. Porque tem gente assim que às vezes não pode sentir uma dor, uma tristeza e já tá recorrendo ao medicamento, né? Os medicamentos psicotrópicos. E não que eles não sejam úteis, não que não possam ser utilizados temporariamente. Mas assim, é uma medicalização da vida mesmo a gente assiste às vezes. E a gente precisa lembrar que todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai sofrer, todo mundo vai ficar triste, isso faz parte, né? E os momentos de dor e de lamento, eles são importantes para que nós possamos elaborar as perdas. Então, eu espero que vocês tenham compreendido isso, que a tristeza tem uma função, que todos vão passar por dor. O importante é o que a gente faz com isso, tá bem? E espero que vocês consigam, então, se observar. E qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. E que vocês procurem mesmo se autoconhecerem, para que vocês desenvolvam estratégias que sejam mais funcionais nos seus relacionamentos afetivos. Por hoje é isso, um abraço e até o próximo vídeo.